Declaro abertos os trabalhos da 30ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, relativa ao segundo período do terceiro ano dessa legislatura. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé cantemos o hino nacional. Colocamos em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificação ou impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao secretário executivo para que apanhe as assinaturas dos edis presentes. Solicito ao primeiro secretário, vereador Marco Antônio Caos, para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir, Salmos, capítulo 119, versículo 59. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos.
Comunicações da Presidência. Esta Presidência comunica a todos os vereadores que na próxima segunda-feira, 15/10, por ocasião do Dia do Professor, realizaremos mais uma reunião ordinária e também especial para homenagearmos as professoras Lídia Cristina Olienick e Miriam Cardoso, respectivamente, a professora mais antiga e a mais nova do quadro próprio do Magistério Municipal. Correspondências recebidas da APADAF, Associação de Pais e Amigos do Deficiente Auditivo, ofício número 100/2007, encaminhando a prestação de contas do convênio com a Ação Social de União da Vitória e a APADAF, referente aos meses de julho e agosto de 2007. Matéria do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária número 31/2007, de autoria do vereador Sérgio Andrekowski. Dispõe sobre a inclusão de peixe no cardápio dos programas de alimentação escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de União da Vitória. Excelentíssimo senhor Cordovan Frederico de Melo Júnior, presidente da Câmara Municipal, União da Vitória, Paraná. Senhor presidente, Fernando Borer, vereador junto a esta Casa de Leis, no uso de suas atribuições previstas no regimento interno, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência e com a anuência do plenário, solicitar a dispensa da reunião ordinária a realizar-se no dia 8/10/2007 por motivo de viagem a Curitiba. Nesses termos, pede deferimento, União da Vitória, 8 de outubro de 2007, Fernando Borer, vereador. Projetos enviados para parecer para as comissões. Projetos de lei número 29/2007, 30/2007 e 69/2007. Indicações. Indicação número 219/2007, do vereador Jair Brunhago, ao senhor prefeito municipal, para que determine ao órgão pertinente providências no sentido de proceder à instalação de iluminação pública na rua Augusto Reisenberg, seguinte ao número 1540. Justificativa. Esta rua localiza-se no bairro São Brás e encontra-se completamente às escuras no trecho acima citado. Indicação número 220/2007, do vereador Clarito de Nivardo Barbosa. Ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor responsável pela iluminação pública de nossa cidade, providenciar a instalação de 3 luminárias na rua Godofredo Grolman, fundos da APAI, local onde a escuridão prevalece, dificultando a passagem de pedestres. Indicação número 221/2007, do vereador Clarito de Nivardo Barbosa, ao senhor prefeito municipal, para que determine o departamento competente providenciar a instalação de 3 luminárias na Rua dos Canários, na confluência com a Rua 16A, no bairro Musulon, local onde moradores estão apreensivos devido à permanência de algumas pessoas desocupadas que se beneficiam da escuridão existente. Indicação número 222/2007, do vereador Sérgio Andrekowski, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras da Municipalidade providenciar urgentemente o patrulhamento e revestimento com pedra brita da estrada que dá acesso à colônia Rio do Meio e à reserva indígena lá existente. Atualmente, os moradores do local estão encontrando sérias dificuldades de locomoção, haja vista as precárias condições de trafegabilidade. Indicação número 223/2007, do vereador Sérgio Andrekowski, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras, juntamente com a ação social do município, providenciarem melhorias para os ocupantes da reserva indígena existente na colônia Rio do Meio, no que refere-se ao aterramento do sistema de encanamento de água tratada daquela reserva, visto que os mesmos expostos ao tempo facilita o seu rompimento. Indicação número 224/2007, do vereador Gilmar Jaranchuk,
ao senhor prefeito municipal, para que determine a secretaria pertinente, proceder à verificação da tubulação na Avenida Júlia Amazonas, em frente à residência de número 88, ao lado da pracinha existente naquele local, onde, com a ocorrência de chuvas, provoca alagamentos, dificultando o acesso às residências, provocando transtornos àqueles que por ali circulam. Indicação número 225/2007, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao presidente da AME, Autarquia Municipal de Esportes, para que atenda a reivindicação dos desportistas do bairro Cristo Rei, determinando a colocação de traves no campo de futebol daquele bairro, possibilitando a prática esportiva, principalmente pelos jovens atletas. Indicação número 226/2007, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras da Municipalidade providenciar a recuperação da boca de lobo existente na confluência das ruas Barão do Cerro Azul com Joaquim César de Oliveira, no bairro Ponte Nova. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente. Esta presidência despacha as indicações aos órgãos competentes. Os projetos que deram entrada na Casa de Leis são despachados às comissões para os devidos pareceres. Solicito ao secretário Marco Antônio Calço para que informe se algum dos edis inscritos para uso da palavra no horário do expediente. Encontra-se inscrito o vereador Jair Brunhaga. Convido o vereador Jair Brunhaga a fazer uso da tribuna. Quero cumprimentar nobres vereadores, membros componentes na mesa diretora, a imprensa presente, assim como nossos cidadãos que participam assiduamente nessa Casa de Leis. Também, nessa noite de hoje, é de forma alegre e com muito orgulho que eu venho fazer uso dessa tribuna para enaltecer o trabalho da administração de União da Vitória. Quando eu falo da administração, não me refiro apenas ao prefeito Sembacre, me refiro a todos os funcionários, secretários, enfim, a todos aqueles que se somaram para que a Fricesp fosse o sucesso que foi. Na preparação dos estacionamentos, com o pessoal do Departamento de Obras, na divulgação pelo pessoal da imprensa, enfim, a imprensa de União da Vitória foi muito importante para esse sucesso, sem poder esquecer em momento algum do belo trabalho de integração feito com as empresas, com a indústria, com o comércio local, de forma especial ao nosso comércio local. Também agradecer a participação de pessoas que vieram de outras cidades para fazer a sua participação lá na Fricesp, como expositores. Na sexta-feira, já à noite, na abertura, nós víamos a grande participação, a participação maciça da população no primeiro espetáculo, na primeira apresentação de shows. Mas, antes do show, o grande sucesso foram os pavilhões da Fricesp. O número de visitantes, a forma com que a nossa população e a região toda de União da Vitória, inclusive de municípios bastante distantes, nós podemos perceber caravanas que vieram da região de Guarapuava, de Irati, de Canoinhas, de Caçador, enfim, São Mateus, de vários municípios, Palmas inclusive, vindo participar na Fricesp. Mas graças a cada membro da administração municipal, a cada elemento da indústria, do comércio, que se integrou neste movimento, é que a Fricesp tornou-se esse sucesso. A boa divulgação feita, como mencionei, nos meios de comunicação, também fez com que pudéssemos atingir os pontos mais longínquos para que a população viesse prestigiar. Também, sem dúvida nenhuma, este é um momento que União da Vitória passou a ser conhecido novamente pela competência,
pela qualidade do seu trabalho e organização, mostrando sua pujança, seriedade, competência de organização, fazendo com que nosso município fosse visto por todos os visitantes, por todos que acompanharam, de forma positiva. E pude também perceber, ao conversar com pessoas nos 3 dias de exposição e dos shows, da satisfação, da gratidão com que essas pessoas se referiam ao município de União da Vitória e à administração Ucembacre com toda a sua equipe. Parabéns a todos que se somaram para que a União da Vitória tivesse esse momento. Inclusive, senhor presidente, gostaria de pedir nesta casa que fosse feita uma moção de aplausos à administração municipal, ao prefeito e a todos os componentes da administração. Também da mesma forma que atingisse o nosso empresariado local e os demais que participaram nesse momento. Então, que fosse feito com a participação de todos os vereadores, essa moção de aplausos. Por quê? Quando, algum tempo atrás, começava-se a ideia de reativar aquele parque de exposições, correntes contrárias diziam que não valia a pena, que seria um custo muito elevado. Mas essa administração, com o trabalho do prefeito e um que foi realmente o mentor dessa ideia de reativar, que foi o Fauzi Bacri, passou a contagiar nossos empresários, nossos comerciantes, a população, a administração, e esta parceria de iniciativa pública e privada fez com que chegássemos ao sucesso. E a cada ano ele tem um crescimento maior, e a cada ano o crédito é maior. Tanto é que neste evento tivemos a parceria de uma empresa promotora de eventos que veio apostar em União da Vitória e fez com que o município ganhasse, fez com que as empresas ganhassem e a nossa população saísse satisfeita. Então, nossos parabéns por esse evento. Também, nessa noite de hoje, aqui eu quero destacar e parabenizar e agradecer o trabalho do senhor Alcioni Ribeiro, aonde nos atendeu lá no bairro São Brás, na região, numa área chamada Loteamento Giacomini, aonde ali mais de 20 famílias foram beneficiadas com a iluminação naquela travessa, aonde há muito tempo aquela população pedia. Da mesma forma, na região da Escola Maridalva Palamar, a pedido da diretora da escola, nós levamos lá, fizemos o levantamento e foi atendido ali na região do Mercado Mariano, no Alto do São Brás. O mesmo está acontecendo em frente ao aeroporto em São Cristóvão. Parte da iluminação já está pronta. E até o final dessa semana, o restante será concluído. Nessa Casa de Leis, eu havia solicitado para que fosse melhorado aquela iluminação, uma vez de que com a remoção de um poste que havia ali nessa região da frente do aeroporto, havia dificuldade. Foram colocados 2 sistemas de luminárias novas. E nessa semana entrará o 3º na esquina, fazendo com que aquele ponto escuro, perigoso, seja um ponto que volte a ser seguro e bem iluminado. A ideia de se adaptar a um sistema de iluminação ali funcionou bem. Foi feito um teste com 2 luminárias e será implantada mais uma, resolvendo aquilo ali. Demonstra realmente que o senhor Alcioni aqui está fazendo um excelente trabalho na parte de iluminação pública. E eu tenho ouvido de outros vereadores dessa Casa de Leis, onde solicitações vêm sendo atendidas e, principalmente, feito um estudo de prioridades, aonde tem um maior movimento e aonde nós temos também a necessidade de segurança maior. Nesta noite de hoje, são motivos muito belos que me trazem a essa tribuna. Procurei o tenente Irineu da Polícia Militar para me informar, porque tomei conhecimento através de moradores de Porto União e de conhecidos em União da Vitória de um ato heróico praticado por um soldado da Polícia Militar de União da Vitória. Trata-se do soldado Marcos dos Santos. No dia 12 de setembro, havia esse rumor que esse soldado havia praticado esse ato heróico em salvar uma vida. E mesmo não sendo em União da Vitória, esse fato ocorreu no conjunto Porto União. Mas o mesmo em horário de folga, sem a sua farda, quando foi avisado de um acidente onde um automóvel teria caído em um ponto e estaria afundando com os
mesmo que estavam dentro, estavam praticamente morrendo. Esse soldado lançou-se lá e salvou a vida de 2 pessoas. Uma com 20 anos e a outra com 14 anos. Esse soldado, soldado Santos, sequer imaginou o ponto perigoso onde ele estava, a profundidade desse ponto e o risco que corria. Mas praticou esse ato, salvando 2 vidas, sem no momento preocupar-se com a sua. Por isso, nessa noite de hoje, entro com um pedido de moção de aplauso para este exemplo de militar da Polícia Militar de União da Vitória. E quando conversava com o Tenente Irineu, ele disse: vereador, nós temos 2 motivos que nos orgulham, por incrível que pareça. No dia 12 de setembro, esse fato ocorreu e foi dessa forma realmente. Mas temos mais um em poucos dias. No dia 17 de setembro, por volta das 17h40, falecido. E o sargento correu rapidamente, pediu à mãe e aos familiares o que aconteceu com essa criança. Dá a impressão, a mãe diz, ele está afogado, está engasgado. Mas as pessoas, humildes e apavoradas, no sentido de conhecer o que é necessário naquele momento, só pediram socorro. E o sargento, por conhecer o que pode ser feito como primeiros socorros, tomou essa criança nos braços, voltando-a de bruço, fazendo exercícios na região lombar e batendo com pouca força na região das costas, desafogando essa criança, que voltou a respirar. A mesma ficou internado por um dia, mas hoje tem vida. Mencionado tanto pelos pais dessa criança, tanto quanto pelos vizinhos e pela equipe do pronto-socorro da Vitória, desse fato heróico, 2, que surpreende realmente e faz com que nós cada vez mais possamos acreditar, assim como no Corpo de Bombeiro, a nossa comunidade tem uma confiança plena, da mesma forma, na prontidão e da pessoa estar realmente preparada para momentos difíceis. 2 momentos a serem destacados, que também essa Casa de Leis, acho eu, pode transformar isso em uma moção de aplausos. Por quê? Não é todo dia que temos esse tipo de fatos. E eles têm que ser enaltecidos, eles têm que ser valorizados. E isto, com certeza, servirá de exemplo para encorajar outras pessoas, nesses momentos difíceis, fazer tão quanto esses 2 militares fizeram. Nossos parabéns a toda a corporação da Polícia Militar de União da Vitória, porque, mesmo não estando os 2 de serviço ou na sua farda habitualmente utilizada, mas quando a população o solicita, não deixam de prestar o seu atendimento da melhor forma possível, salvando vidas, não apenas contra atentados de marginais, mas também quando acidentes acontecem. O exemplo desses 2 citados. Meu muito obrigado. Agradecemos a participação do vereador Jair Brunhago. E não havendo mais inscrições, passamos à ordem do dia da presente sessão. Solicito ao vereador Marco Antônio Caos, secretário dessa Casa de Leis, para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 28/2007. Denomina de Praça André Bugai a área localizada no bairro Nossa Senhora da Salete, distrito de São Cristóvão. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 60/2007. Altera a lei número 3348/2006, disciplinando o funcionamento do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor e do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 67/2007. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por anulação de dotação. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 68/2007.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para a Fundação Municipal de Cultura, FUV, por anulação e por transposição de recursos do Orçamento Geral. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação única da redação final do projeto de lei ordinária número 62/2007. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por anulação de fonte para a Fundação Municipal Centro Universitário da cidade de União da Vitória e contém outras providências. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação única da redação final do projeto de lei ordinário número 65/2007. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para a Fundação Municipal de Saúde, FUSA, por anulação de dotações. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação única da redação final do projeto de lei ordinária número 66/2007. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para a Fundação Municipal de Saúde, FUSA, por excesso de arrecadação na fonte 315. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 59/2007. Institui o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, no município de União da Vitória e dá outras providências. Fundamentação. O presente projeto é legal, jurídico e constitucional, devendo, com a anuência do plenário, ser apreciado em turno único de discussão e votação, visto o prazo para opção ao REFIS estar próximo e a necessidade de divulgação a nível de imprensa é o parecer. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei ordinária número 59/2007. Institui o Programa de Recuperação Fiscal REFIS no município de União da Vitória e dá outras providências. É o parecer. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação única do projeto de lei ordinária número 59/2007. Institui o Programa de Recuperação Fiscal REFIS no município de União da Vitória e dá outras providências. Coloque em discussão. Com a palavra o vereador Tamir Moreira de Castilho. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, imprensa, falada escrita. Mais uma vez, senhor presidente, demonstrando inteligência, o nosso município de União da Vitória, incentivado por vereadores dessa casa, coloca mais um plano de REFIS para que todos os contribuintes de União da Vitória, de todas as suas áreas, possam colocar em dias as suas contas. E se nós vejamos bem que no passado, prefeitos nunca procuraram fazer um plano de financiamento da dívida sem juro. 95% do juro e multa são tirados para favorecer os munícipes de União da Vitória. Então eu quero mais uma vez aqui parabenizar o nosso prefeito, a sua administração, e parabenizar também os vereadores, que nós discutimos bastante a respeito do REFIS, o vereador Gilberto Brites, o vereador Fernando Bora, enfim, o vereador Jair, Sérgio, César, e o senhor presidente também, o Marcos Caos, presidente da comissão. E isso vem demonstrar realmente que quando há interesse, os dois lados ganham. O município porque favorece o contribuinte, não precisa deixar dívida aí para amanhã depois ter que ser ajuizada e confundindo assim todo o público de União da Vitória, achando que o prefeito é duro, que o prefeito é ruim, e assim mostra, além do jogo de cintura, uma administração transparente, que tudo que arrecada está sendo investido. Eu parabenizo o senhor presidente desta casa, parabenizo o prefeito por essa disposição de, mais uma vez, pensar nos contribuintes de União da Vitória. Com a palavra, o vereador Marco Antônio Caos. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes. Também concordo com as palavras do vereador Altamir Moreira de Castilho. Esse REFIS,
que foi discutido por ampla maioria dos seus vereadores e do prefeito. Tanto é que as comissões se reuniram e hoje estão votando em uma única votação para que dê tempo da prefeitura divulgar, porque que nem está no projeto, até o dia 23 de novembro, você pode entrar com o requerimento. O que esse refis vai trazer é quem tem débitos com o município de União da Vitória até 31 de dezembro de 2006. Qualquer tipo de débito, ISS, IPTU e outros débitos que pertencem ao município. O único cuidado que não vai ter nisso é os débitos que já estão em dívida ativa. Tem que pagar no fórum para depois negociar. E essas negociações vão ocorrer até o dia 23 de novembro. O contribuinte que está em débito, que se ajustar dentro desse refis, ele terá o capital, ele vai ter que pagar. As multas, ela tem um parcelamento de 100% até 85%. Então, as multas vai ser praticamente isentas. Quem pagar à vista não vai ter essa multa. Então, por isso que nós estamos voltando hoje em única discussão, para que o município, através da prefeitura, possa divulgar até o dia 23 de novembro esse refis, que vem beneficiar também os cofres públicos da municipalidade, como também os contribuintes que estão em atraso. Coloco em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 64/2007. Autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com a União Comunitária das Associações de União da Vitória, UCAUV, e contém outras providências. É o parecer. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei ordinária número 64/2007. É o parecer. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 64/2007. Autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com a União Comunitária das Associações de União da Vitória, UCAUV, e contém outras providências. Coloque em discussão. Com a palavra o vereador Jair Brunhago. Senhor presidente e nobres vereadores, tendo em vista que, baseado nessa aprovação, o município poderá fechar, que ainda faltam 10 associações, e principalmente na área do interior, que ainda não foram beneficiadas, nós pediríamos que fosse feito em única discussão e votação esse projeto, senhor presidente. Com a palavra, vai se manifestar. Coloco em discussão a proposta do vereador Jair Brunhago, que seja feita em única discussão e votação. Eu A só palavra perguntaria o vereador Gilberto Francisco Brits. Eu perguntaria qual é a urgência? Que ainda nós necessitamos fechar o contrato com mais 10 associações, principalmente do interior, que havia sido solicitado informações. E tendo em vista isso, que a última leva não foi contratada. Mas nós estamos discutindo, e hoje teve aqui o secretário Juco da presidência e pediu que nós discutíssemos, hoje mesmo ele mandou, e nós discutimos na comissão que a semana que vem nós vamos ter uma outra reunião definitiva. E Vossa Excelência não estava na reunião de hoje, então por isso que eu acho que nós temos que deixar para a semana que vem mesmo, porque pelas informações já recebidas hoje do secretário Juco Jung. Com a palavra o vereador Gilmar Jarinchuk. Senhor presidente, senhores vereadores, esses dias eu pedi num projeto meu primeira discussão e deu uma polêmica nessa casa. Então eu queria saber se foi acordado nas comissões, na primeira discussão e votação nesse projeto ou não. Então, continua em pauta a sua... Continua em pauta, senhor presidente. Coloco para votação. Então, com a palavra o vereador Marco Antônio Caos. Com o presidente da Comissão de Orçamento, hoje tivemos reunidos com a Comissão também de Legislação. Na verdade, isso aqui faz mais de um ano que nós estamos pedindo informações. Infelizmente, alguma coisa está errada, porque eles já estavam pagando errado. O município já estava pagando errado. O que ele está pedindo é mais 10 conserveiros, e hoje, com a conversa com o secretário, ele falou que nós poderíamos discutir em mais vezes.
Então, eu vou ser contrário, porque nós já tínhamos afirmado isso nas comissões. Continua, senhor vereador? Não, para o bom senso que nós discutimos outro dia aqui, Jair, daí, só para não haver polêmica. Eu vou retirar, senhor presidente, por consenso, pela sua solicitação, mas que o interior estará sendo prejudicado, estará por mais 30 dias, senhor presidente. Não, então vamos... Então é fica isso, né, assim. vereador? Então, Espere o interior, né, vereador? fica... É esse Um o ano, parecer. vereador, deixaram o projeto esperando nessa casa e não deram informações, vereador. E o senhor poderia ganhar 30 dias, vereador. Está querendo matar um Então, ano e meio. coloco em votação, senhores vereadores, o projeto, em primeira discussão e votação, o projeto número 64/2007. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimentos. Número 303/2007. Primeira discussão somente. Requerimentos. Número 303/2007, do vereador Sérgio Andrekovski, ao senhor prefeito municipal, para que, juntamente com os demais municípios da Ansupar, bem como a diretoria da Cansul, busquem viabilizar recursos financeiros dos municípios e também junto ao governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, SEDU, a fim de que juntos possam elaborar projeto e iniciar a construção de uma sede própria para essas duas entidades, visando dar condições mínimas para que as reuniões mensais possam ser realizadas em local apropriado. Cópia ao presidente da Ansupar, a Cansul e a UVEPAR, pedindo apoio. Coloque em discussão. Com a palavra o vereador proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, finalidade desse requerimento, nós fazemos parte da diretoria da UVEPAR, todos sabem, mas a UVEPAR tem maior interesse que todas as associações, no nosso caso específico aqui a Cansul, o próprio Ansupar dos municípios, tenham sua sede própria. Inclusive a própria diretoria, o vereador Gilberto já deve ter tomado ciência, coloca à disposição das câmaras as assessorias técnicas para auxiliarem nesses recursos. E a minha preocupação, eu vou colocar a minha preocupação pessoal e particular, o município de São Mateus do Sul é um município bastante ágil, e até falo por quê, porque eles estão pleiteando, é o direito deles, eu faria a mesma, tomaria a mesma posição, estão pleiteando se tornar independentes do município de União da Vitória. E com certeza também eles terão interesse em poderem sediar uma Cansul, um prédio próprio da Cansul Ansupar. Então nossa finalidade é exatamente pedirmos que o vereador Gilberto tenha o nosso apoio, tenha nossa admiração, teve o nosso voto, para que nós, como Câmara Municipal, como vereadores, possamos cada um, junto das suas bases, junto, enfim, da influência que cada um tem aos deputados estaduais, aos órgãos do governo do Estado, para que pleiteemos esse recurso e possamos ter aqui em nossa cidade uma bonita sede, já temos o terreno, inclusive, onde vai servir para a Cansul e também a Ansupar. Com a palavra o vereador Gilberto Francisco Brits. Gostaria de agradecer ao companheiro vereador Sérgio Andrekovski e dizer que, na verdade, já há uma discussão muito grande com relação aos prefeitos que compõem a Ansupar. E, de carona, a Cansul tenta, de qualquer maneira, como também já havia um compromisso do companheiro Gordovando Melo Júnior, se nós fizéssemos ainda, vamos fazer a nossa Câmara Nova, ainda em discussão, sobraria uma sala para que a Cansul pudesse utilizar. Em função de que a Cansul não tem dinheiro suficiente para poder ela fazer os grandes investimentos, também já foi autorizado pelos prefeitos da Ansupar de que nós seremos premiados com uma sala e com direito à ocupação toda da sede da Ansupar. Na verdade, o que está esperando é a decisão do prefeito Juarez Ferreira, da cidade de General Carneiro, que é o presidente do Ansupar, para discutir com o prefeito Ussi, que a proposta e a promessa do prefeito Ussi é que doaria o terreno e os prefeitos, em cotas iguais, iniciaria imediatamente a construção. Nós estamos atrasados há uns 45 dias, mas é bem colocado o seu requerimento, porque na verdade vai mexer com os prefeitos e rapidamente a gente deverá entrar nessa casa o pedido de doação do terreno para que a gente possa iniciar esse projeto que realmente é grandioso. A União da Vitória precisa contar com sua sede. Ela é o referencial político, é o polo político de toda a região sul do Paraná e, na verdade, consolida aqui uma posição política muito forte a partir da hora que tiver realmente a sua construção. E nisso a Cansul também, de carona, consegue completar também a sua liderança e pionismo em União da Vitória. Por isso e por esse espírito, eu acredito que os vereadores, na hora que adentraram aqui, o pedido de doação do terreno para a Cansul e a Ansupar, nós rapidamente possamos também resolvê-lo. Muito obrigado.
Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 304/2007 do vereador Clarito de Nivardo Barbosa, a Copel, para que urgentemente reveja a situação das luminárias centrais existentes na rua Godofredo Groma, fundos da PAI, onde várias lâmpadas estão queimadas, não sendo de responsabilidade da municipalidade, conforme informou a pessoa designada e responsável pelo setor de iluminação pública. Coloque em discussão. Com a palavra o vereador proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, só queria fazer uma pequena esclarecimento sobre esse requerimento. No dia que a gente foi até o local, eu peguei o senhor Alcioni, responsável pela iluminação pública da municipalidade, fomos até o local. Eu perguntei a ele, o que você me diz dessas duas luminárias que se coloca nessa altura, mais alto do que os postes, e que faz parte do fundo, ou seja, do pátio da PAI. Ele disse, já foi ligado para a Copel várias vezes, então nós não podemos fazer porque não é na parte da municipalidade, então por isso a minha colocação desse requerimento à Copel. Muito obrigado, senhor presidente. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 305/2007 do vereador Sérgio Andrekovski. Este vereador já encaminhou várias solicitações a respeito do IML de União da Vitória, inclusive com projeto já entregue e protocolado sob número 89.41.700, junto à Secretaria de Estado da Administração e Previdência. Isto posto, solicitamos ao senhor Rafael Ialtauro, secretário-chefe da Casa Civil, e ao senhor Luiz Fernando Ferreira de Lázari, secretário da Segurança Pública do Estado do Paraná, para que agilizem o processo de implantação do IML, Instituto Médico Legal de União da Vitória, com instrumentação adequada. Justificativa. Desde 20 de 2 de 2006, o processo está protocolado e não está tendo a devida atenção dos estaduais responsáveis. O Executivo Municipal e o Poder Legislativo já fizeram a sua parte, visto que depois de várias viagens e contatos, o que faltava de projeto já foi elaborado e entregue ao setor competente. Quando da necessidade do imóvel, local para se instalar, também houve a imediata atuação dos poderes legislativo e executivo, inclusive já havendo local adequado, que infelizmente sofreu um incêndio no final de 2006, mas o terreno e a estrutura estão disponibilizados para a construção do IML. Fato este já devidamente documentado em outras situações aos órgãos estaduais competentes. Assim, não podemos aceitar a lentidão do trâmite desse processo, pois certamente não está faltando mais nada no âmbito burocrático. Cópia deste ao Dr. Hélio Boneto, diretor-geral do IML, ao Coronel Rubens Guimarães, diretor-geral da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, aos promotores de justiça da comarca e à juíza de direito da comarca. Coloque em discussão. Com a palavra o vereador Sérgio Andrekovski. Esse é um problema que nós conhecemos tão bem desde 2005, especificamente 5 de setembro de 2005, quando foi feita a transferência, a cessão do imóvel que pertencia à Secretaria de Transportes, passou então à Secretaria de Segurança Pública, e uma morosidade muito grande, que é até inaceitável, tem se lido, tem se visto na imprensa estadual, é questão agora da aplicação de uma multa diária de R$18 mil, mas eu tenho um pensamento, essa multa vai para quem? Quer dizer, o que vai realmente mudar? A multa é uma forma de pressão para que o governo realmente faça esse trabalho que terá que ser efetuado aqui. Está muito mais fácil, já se tem o imóvel, ou se tinha o imóvel, apenas tratar-se-ia de uma adequação técnica para aquilo que teria que ocorrer. Houve um incêndio exatamente pela morosidade. Ficou quase 9 meses o projeto engavetado na vigilância sanitária.
de uma forma irresponsável. Então esses fatos assim têm que ser levantados, e até porque no início desse ano, especificamente no mês de março, estivemos reunidos com o hoje deputado federal, Marcelo Almeida, quando ele era o secretário do Departamento de Obras do Governo do Estado, e ele garantiu, através do orçamento, através até de toda a sua assessoria, que isso ocorreria num curto espaço de tempo. Então nós estamos aqui fazendo essa provocação inicial para que realmente possamos ver o atendimento adequado, porque o IML não é somente para a necrópsia. O IML ele vai servir como polícia técnica, como um local de estudos. Nós temos, já levantei essa problemática aqui, nós temos faculdades que especificamente necessitam de um IML para terem aulas práticas, aulas forenses, medicina legal dentro da própria faculdade de Direito, faculdade de Farmácia Bioquímica, Toxicologia. Se tem que obrigatoriamente depende de um órgão desse para poder dar vazão e poder ter conhecimentos específicos. Então, nós aguardamos, estamos mandando. Todas essas pessoas que estão relacionadas aqui são pessoas que eu conheço devido a inúmeros contatos que nós tivemos, inclusive documentados todos eles, gerando protocolos, e agora esse documento espera-se que se tenha realmente uma resposta adequada, que não é para mim. Quem sabe um dia eu vou utilizar, não sei, não me interessa também, mas é para atender pessoas no momento que mais precisam, que são pessoas que utilizam quando perdem um ente querido, em momentos de inúmeras dificuldades, principalmente em momentos de acidentes. Então, esperamos que isso aqui traga um retorno para o município, e quando eu falo município, serão 9 municípios que irão utilizar-se desse prédio do ML, que está já disponibilizado aqui na Rua Coronel Gualberto. Basta apenas um investimento de 180 mil, para mim é uma fortuna, para o governo do estado não é nada, e principalmente para a secretaria poderá fazer alguma coisa extremamente útil e necessária. Com a palavra o vereador Gilberto Francisco Brites. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de completar a arguição do nobre vereador Sérgio, sabedor de que ele é realmente um dos batalhadores, e foi todo esse período, sobre o IML. Tivemos um azar muito grande com relação ao incêndio, e eu acabo de receber hoje, em nome da Cansul, um trabalho dos vereadores de Geral Carneiro, que culminou realmente em função de toda uma tristeza, em função de uma falta de atendimento, em função de uma falta de planejamento tático do governo na área de segurança, em uma ação do Ministério Público e posteriormente uma decisão da nossa juíza de direito, que sobre todos os aspectos julga aquilo que todos nós sabemos. Com relação ao IML, nós precisamos realmente do prédio, nós precisamos de funcionários, nós precisamos de todo um crescimento forte para que possamos realmente ter ali e dizer que temos um IML legal. Porto União, nosso vizinho, tem um IML que consegue ser um pouquinho melhor, mas assim mesmo muito carente, e ainda nos ajuda muito o IML de Porto União. Mas diz, inclusive, a nossa juíza, com relação ao Instituto Médico Legal, a falha existente no Instituto Médico Legal e a ausência de Instituto Criminalista, Comarca de Vitória, ante a deficiência da estrutura física e recursos humanos, implica em consequências gravíssimas na persecução penal, pela ausência de elementos suficientes para se apurar os fatos. E ela ainda, não designando todo o rol de multas, ela diz com relação ao IML, assegurar a designação suplementar de agentes públicos para a IML. E na Vitória, dentre os quais corpo suficiente de auxiliares de necrópsia, enfermeiros e agentes administrativos, de modo que, na hipótese de qualquer realidade, implicará a multa diária só com relação ao IML de R$ 2.000 diário. Mas, na verdade, de todos os problemas levantados por Vossa Excelência com relação, o IML ainda é o menor deles. Porque se não for um incêndio criminoso existente naquele imóvel, nós teríamos quase a recuperação. Oxalá, com esse seu argumento, com essa luta e luta de todos os vereadores e do poder público, do seu prefeito municipal, possamos nós imediatamente oferir verbas no orçamento para, pelo menos, o IML nós termos em condições rápidas de funcionamento, de construção e de funcionamento. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 306/2007 do vereador Gilmar Jaranchuk ao senhor prefeito municipal, para que, através do setor de planejamento, sinalize o distrito de São Cristóvão, principalmente as ruas do bairro São Brás e bairro Nossa Senhora da Salete, onde é palco de vários acidentes causando danos a proprietários de veículos e transeuntes. Existem vias como a Rua João Augusto Barbosa, Rua Dom Manuel
da Silveira Del Box, Rua Albano Drummond dos Reis, Nossa Senhora da Salete, onde os acidentes são semanais. E não podemos deixar que aconteça uma grande tragédia nesses locais para depois tomarmos as providências. Coloque em discussão. Com a palavra o vereador proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero até pedir uma urgência nesse requerimento. Eu coloquei ali, tem acidentes diários, na verdade, nesses locais, aí, principalmente na rua João Augusto Barbosa, João Marinhuque. Semana passada, um ônibus da prefeitura colidiu com uma moto, né? Então a gente não pode estar vendo isso aqui. O poder público ele tem uma responsabilidade, ele tem que ser responsabilizado, né? O executivo tem que ser responsabilizado, e se continuar esse descaso aí, a gente vai tomar outras providências. Então eu peço aprovação. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 307/2007 do vereador Gilmar Jaranchuk ao engenheiro-chefe do DR local e ao senhor prefeito municipal, para que juntos determine a instalação de um redutor de velocidade com urgência urgentíssima na Avenida Ilques Correia, em mediações do Mercado Central, no bairro Salete, onde moradores estão aflitos devido à alta velocidade de alguns motoristas, os quais estão colocando em risco toda a população. Como esta via faz parte do eixo de desenvolvimento, grande parte do trânsito passa por esse local. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 308/2007 do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior ao senhor Mário Lúcio Pereira Ferreira, presidente da AME, para que, através do departamento competente, determine atenção especial à população jovem do conjunto João Paulo II, instalando as tabelas e aros para a prática do basquetebol, bem como a pintura das demarcações que a modalidade necessita. Justificativa. Várias já foram as solicitações efetivadas por essa Casa de Leis no que tange às tabelas, mas até a presente data a comunidade, principalmente jovem, não foi contemplada com estrutura para a prática do basquetebol. Lembramos que para outras modalidades o ginásio já está estruturado. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 309/2007 do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior a Brasil Telecom, no sentido de que sejam realizados trabalhos de levantamento estrutural, visando a instalação de telefones residenciais na colônia Correntes e Vila Zulmira, uma vez que já existe a linha telefônica e os moradores aguardam há muito tempo este serviço que virá agilizar e trazer comodidade à vida de usuários que residem naqueles locais. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 310/2007 do vereador Altamir Moreira de Castilho ao secretário municipal de saúde, para que atenda os moradores do bairro Bom Jesus, onde os mesmos estão reivindicando novamente a presença de um profissional da área médica, através do Programa Médico da Saúde, ao menos 2 vezes na semana. Trata-se de reiniciar um programa que, por problemas já resolvidos, foi paralisado, deixando toda aquela população à mercê desse projeto que realmente está sendo benéfico a todos. Coloque em discussão. Com a palavra o vereador proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, esse serviço já era prestado e, por razões que nem foi da vontade do secretário de saúde, foi paralisado esse serviço. E até quero aqui parabenizar e dizer do grande trabalho que tem feito o secretário de saúde. Mas essa solicitação novamente para a instalação de um médico com uma equipe 2 vezes pelo menos por semana lá, é interesse de toda a população do bairro Bom Jesus. Eles tinham médico, a prefeitura fez o centro comunitário, e sempre que a gente ia lá, a gente via o povo aglomerado ali esperando o atendimento médico. Hoje ficou dificultoso, principalmente pelo número de crianças pequenas, né, pessoas idosas, que precisam de remédio, precisam do médico e não tem o médico. Então, a comunidade reunida tem solicitado diariamente para esse vereador, que é o mais perto do bairro ali, para que sensibilize o secretário de saúde. Ele já acenou com a possibilidade de voltar a atender lá. Então, nós estamos hoje aqui, novamente, pedindo aos senhores vereadores para essa aprovação,
uma vez que é interesse público. Toda aquela comunidade está aguardando a volta do médico, que quando saiu de lá, apenas foi problemas particulares do médico e deixou de atender aquela região. Então, seria isso, senhores vereadores. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 311/2007 do vereador Altamir Moreira de Castilho ao senhor prefeito municipal, para que, juntamente com a AME, Autarquia Municipal de Esportes, entre em contato com proprietários da empresa Formaplan, buscando a utilização de parte do terreno desta empresa, o qual faz divisa com a rua 27 de Março, no bairro Bom Jesus, visando a construção de uma área de lazer, parque infantil e área esportiva, beneficiando a todos que residem naquele populoso bairro. Coloque em discussão. Com a palavra o vereador Altamir Moreira de Castilho. Senhor presidente, na verdade, já faz parte do calendário de obras do PPI 100, uma área de esporte no Bom Jesus. A questão aqui é que nós estávamos procurando um terreno para atender a comunidade do bairro Bom Jesus. Na verdade, desde 1990, eu lembro que as prefeituras, as administrações têm se sucedido e prometido fazer esta área de esporte, área de lazer, um parque para as crianças, e sempre tem sido o problema localizar um terreno que esteja à disposição da comunidade. E a Formaplan tem um terreno ali do lado, no centro, um terreno que está hoje em litígio, porque foi deixado, vamos dizer assim, trocado por impostos, se não me engano, com o Banco do Brasil, e essa área está completamente jogada, vamos dizer, para o mato, para os bichos peçonhentos, né? E a comunidade quer que a prefeitura negocie ou solicite, por comodato do banco, ou seja lá a condição que tiver, para que esse terreno venha atender essa população. Eu acho muito justa da população, uma vez que desde 1990 tem sido prometido. E o nosso prefeito, sensibilizado com isso, ele já colocou, já está no PPI 100. A única coisa que ele pediu para a comunidade, vejam o terreno. E nós localizamos esse terreno junto com o presidente da Associação de Bairro, e agora, então, nós estamos colocando aqui em aprovação, senhores vereadores, para que aprovem, para nós podermos atender a comunidade do bairro Bom Jesus. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 312/2007 do vereador Altamir Moreira de Castilho ao senhor prefeito municipal, para que, juntamente com as secretarias de planejamento e obras, possam solucionar o problema existente com moradores do bairro Bom Jesus, no que refere-se ao recém-fechamento de parte da rua Carmélia Dutra, a qual passa por dentro de um imóvel de propriedade particular. Justificativa. Os moradores do bairro Bom Jesus utilizavam-se desta via pública para ter acesso à rua Comendador Araújo, evitando percorrer apenas 130 metros, mas com a decisão do proprietário, o trajeto a ser percorrido passará para mais de 1 quilômetro. Portanto, uma solução entre as partes poderá evitar possíveis transtornos. Anexo, abaixo assinado dos moradores do bairro Bom Jesus, solicitando providências. Coloque em discussão. Com a palavra o vereador Altamir Moreira de Castilho. Senhor presidente, pode me perguntar, só o Bom Jesus hoje, mas é que eu costumo fazer comunidade por comunidade. E a questão aqui é o seguinte, o bairro Bom Jesus, na verdade, ele é dividido em duas áreas. Aquela que vem da frente do mercado Aliança, que tinha lá na Estrada Velha de Curitiba, e a parte nova que vem ali onde está hoje instalado a escola, né, e o centro comunitário. Então ele ficou dividido, porque há 2 lotes grandes de terra, eu acredito em torno de 3 alqueires, que divide todo o bairro em 2. E realmente não tem um traçado de rua dos 2 loteamentos, emendando um com o outro. Mas tinha o povo, por passar muitos anos ali, criou-se um direito de cruzar, tornou-se uma rua particular entre um loteamento e outro. Para vir à escola, todo esse lado que está para o lado do Mercado Aliança, utilizavam 130 metros para vir para a escola, as crianças. O proprietário, no seu direito, realmente, ele fechou, porque ele tem plantações de pinos lá, né? Reflorestamento de pinos. Ele fechou. Só que isso aí veio trazer um transtorno muito grande para aproximadamente 250 famílias que moram
para o lado do Mercado Aliança. Em vez de as crianças passarem a andar 130 metros das casas, hoje passou de 1 quilômetro a volta que tem que dar. E mesmo para vir para São Cristóvão tem que fazer esse transtorno de 130. Como o povo ali é um povo bastante simples, não se utiliza quase de lotação, vamos dizer assim, para vir ao centro de São Cristóvão, tem que fazer toda essa volta. Quer dizer, por causa de 130 metros. Então a gente está tentando sensibilizar aqui o prefeito municipal para que veja com sensibilidade aquela dificuldade das famílias, que ele possa estudar uma possibilidade de, vamos dizer assim, indenizar aquela estradinha particular, para que a população possa ter facilidade mais, vamos dizer assim, de cruzar, pelo menos as crianças para ir para a aula, ou para vir no posto médico aqui no São Cristóvão, ou vir se utilizar, vamos dizer assim, do comércio de São Cristóvão. Nós estamos pedindo, senhor presidente, senhores vereadores, porque nós estivemos lá por várias vezes e houve um abaixo-assinado com mais de 120 assinaturas das famílias realmente que necessitam disso aí. 120 famílias pediram. E eu acredito que um terreno ali, for indenizar, é bastante baixo. Não sei, né, qual, assim vamos dizer, se há interesse. Mas estamos tentando sensibilizar o prefeito. E por isso nós pedimos a sensibilidade também dos senhores vereadores, para que aprovem esse requerimento, para que assim possa ser feito um estudo e realmente resolvido o problema sério que existe por questões, vamos dizer assim, de fechamento da rua. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de fazer um requerimento verbal, inclusive, se houvesse interesse dos demais vereadores. Na semana que se passou, na quinta-feira, nós estivemos juntamente com a equipe de saúde, conhecendo a reserva indígena aqui da região. E eu até leciono para um dos componentes daquela reserva à noite lá no Túlio, e pude conhecer assim bem de perto os problemas, as dificuldades que eles enfrentam. São 120 indígenas, e o que me chamou muito a atenção foi a presença, inclusive, do padre que coordena a pastoral indígena aqui na região, o padre aqui da Igreja de São Cristóvão, o padre Maximino. Mas a finalidade do meu requerimento, eu até conversei com o cacique, ele se dispôs a vir uma noite aqui, apresentar para os senhores vereadores, para essa Casa de Leis, para os presentes, a sua cultura, enfim, os seus anseios, suas necessidades, e ali naquela região trabalha juntamente com essa reserva indígena uma enfermeira que é contratada pelo governo federal da FUNASA, e que ela é representante também da FUNAI na região. Então seria uma forma de nós até prestigiarmos esses nossos irmãos, que são os verdadeiros donos de todo o nosso país, né, que infelizmente quem for conhecer a realidade vai ver a situação difícil pela qual eles estão passando. E eu gostaria que, através da mesa diretora, com a aval dos senhores vereadores, fosse feito um convite, oportunizando a vinda deles aqui, juntamente com a enfermeira da FUNASA, para que pudessem trazer alguns esclarecimentos, um período rápido, mas que nós conheceríamos a realidade desses indígenas aqui na região e que estão vindo de várias regiões do estado do Paraná e estão sendo alocados especificamente pela FUNAI e pela FUNASA em nossa região. Então eu gostaria de fazer esse requerimento que se transformasse de acordo com o aval e com o apoio dos demais senhores vereadores e dessa mesa diretora. Com a palavra o vereador Gilberto Francisco Brites. Eu gostaria de realmente a gente pudesse discutir com Vossa Excelência, ou talvez com todos os companheiros vereadores, para a gente poder fazer uma análise talvez um pouquinho melhor, ou realmente fazer um requerimento à FUNASA, à FUNAI, porque de repente nós estamos com 150 índios. E eu quero dizer a Vossa Excelência e todo mundo que conhece a história, nós nunca vimos índio aqui em União da Vitória. Eu fui prefeito na Vitória, nunca vi nenhum índio aqui, nunca na minha vida. Dizer que nós éramos uma terra indígena, que nós tínhamos índio, que os índios estavam aqui, que estavam naquela terra, que estavam locados lá. Mas eu quero dizer que nós estamos com um problema. Se hoje nós temos 150 índios, eu quero dizer que amanhã nós estaremos com 300 índios. E quero dizer que daqui estaremos com 1.000 índios. Porque se nós estamos uma reserva lotada de 5.000 alqueires, que é essa grande reserva do Palmital, a gente tem que discutir mesmo. Na verdade, eu não tenho conhecimento pleno, e eu acho que nem Vossa Excelência e nenhum de nós, o que poderíamos nós fazer um ofício até com a autorização da mesa, realmente é a FUNAI para saber todo esse processo, e daí realmente discutirmos. Eu acho que, a partir dessa discussão, a coisa vai ou vão se agilizar, ou nós vamos discutir muito mais com relação aos índios. Eu realmente fico só assim, não assustado nem perplexo. Eu acho que as coisas vão acontecer,
né? Devem acontecer, mas que nós devemos receber muita gente com índio. Por isso que há uma preocupação. Já no atendimento, e de repente a gente começa também um outro processo, vereador Sérgio, de que o pessoal virar realmente para essa região. E nós não estamos, a prefeitura, e eu acho que nem o governo do estado está preparado para receber esse pessoal. É uma preocupação muito grande de Vossa Excelência, acho justa, acho séria e acho muito preocupante, mas que nós todos temos que tomar conhecimento disso aí. Eu não tenho, e gostaria, através já do seu requerimento, realmente, a gente poder avançar bastante no estudo com relação a isso. Me permite uma parte, senhor vereador? Pois não. Eu somente gostaria de dizer que é uma reserva legal hoje, porque inclusive a própria Secretaria de Estado da Educação já está ministrando aulas, está formando, essa enfermeira com veículos já está alocada ali naquela região, a Pastoral da Saúde, juntamente com a Pastoral Indígena, está trabalhando diretamente com eles, já tem uma área determinada, demarcada de 4.000 hectares, então seria mais assim no intuito até do que os senhores vereadores tomassem conhecimento da situação real, né, para que todos vejam que é um problema que nós temos que tomar conhecimento, ciência, para que futuramente saibamos, como poder público, saber enfrentar as situações que poderão advir ali, se não houver um conhecimento, principalmente uma atenção, como deve haver. O poder público está fazendo o seu papel. Eu sei que a saúde pública municipal está atendendo, os órgãos governamentais estão dando apoio, existe, inclusive, fui procurado há pouco por uma pedagoga, está trabalhando com aquela comunidade, já com professores que são destinados pelo governo do estado do Paraná. Então é uma coisa assim que a gente tem que tomar bem ciência, até para que nós possamos medir o que pode ser feito, o que deve, e até termos a precaução necessária. Só uma parte também, senhor vereador. Esse ano ainda, também foi uma preocupação muito grande que teve de algumas pessoas da comunidade em relação aos índios que dormiam ali na rodoviária. Então, daí nós se preocupamos, fizemos até um requerimento naquela ocasião e foi nos dado a resposta, que eles podem se movimentar a hora que eles quiserem, quando quiser e ficar onde quiser, a não ser o governo federal que pode intervir. O município nada não pode meter na vida deles. Então, essa preocupação nós tivemos também. Eu só acho que se uma pessoa tem que vir aqui, no caso, não seria o cacique em princípio, seria talvez uma pessoa responsável da FUNAI mesmo, do governo federal, para que viesse expor todos esses problemas. Depois nós poderíamos trazer futuramente um chefe indígena para conhecermos um pouco da cultura nele, numa outra ocasião. Mas primeiro nós tomarmos pé de tudo isso, porque nós temos pouco poder sobre eles. Eles, na verdade, eles fabricam o artesanato deles, vêm para a cidade, se eles ficam uma semana, ficam 2 semanas, eles ficam onde eles querem, né? Eles não atrapalham, não fazem nada, e era um inverno bastante rigoroso que estava na ocasião, todo mundo preocupado, e eles gostam desse tipo de vida, e nós não podemos interferir em nada. Tá? Eu até tenho essa resposta, deve estar arquivada, pediria para o Marco olhar o nosso secretário aqui executivo, para que passasse as mãos de Vossa Excelência também, para que tomasse conhecimento da resposta que eles mandaram. Eu passei essas respostas às pessoas da comunidade que solicitaram, e eles ficaram bastante apreensivos também, achando como que pode acontecer isso daí, mas só o próprio governo federal pode fazer uma interferência direta sobre esses casos. Permite só uma parte, só no sentido de complementar, o requerimento seria a enfermeira da FUNASA, que lá cuida, tem a responsabilidade, e um representante da comunidade. Não seriam todos indígenas, até no sentido do que muitas informações que foram levantadas aqui, eu até aproveitei a oportunidade, nós estávamos examinando alguns índios, a questão, por exemplo, os que estavam aqui vendendo artesanatos, nenhum estão lá. Eles não estão lá. Eles não têm o direito, por exemplo, de sair de um local e ir para outro sem o consentimento do cacique local. Então, seriam informações assim de extrema importância, até para nós tomarmos ciência, seriam divulgados pela enfermeira que é responsável da FUNASA, uma funcionária pública concursada federal, e que está à disposição dessa comunidade. E viria, logicamente, um representante, nem viriam todos, né, que tem muitas crianças, mas para participar a nível de tribuna popular, para trazerem esses conhecimentos para que os senhores vereadores tomem ciência desse fato aí. A palavra o vereador Marco Antônio Calço. Eu também concordo com o requerimento, você vinha um representante e a enfermeira, mas só que nós precisávamos se inteirar mais fora disso, o senhor que é da saúde e também um educador. Pelo que a gente sabe, a Secretaria Municipal de Educação está envolvida também nisso.
Até o município está tirando bastante dinheiro de seus recursos para essa população indígena. Então, era uma hora de nós fazermos uma reunião junto com a Secretaria de Saúde e também a de Educação, para ver a ação social, para ver, porque, pelo que eu sei também, quando esses que estavam aqui na rodoviária, eles iriam para essa aldeia indígena. Mas é uma solução, e nós fazemos uma reunião para nós ver em que pé está, que nem falou o vereador Gilberto Briz. Daqui a um ano vai ter 4, 5 mil aí, o município não tem nem condição hoje de arcar com os nossos alunos, vai arcar ainda com os indígenas. Só uma parte, só para completar, na verdade, é aquilo que eu falei da falta de conhecimento, não quer dizer que nós não vamos ficar com os índios aí, não quer dizer que já não está acertada a área, que a área vai ser desapropriada, Agora, o processo todo, nós temos que tomar conhecimento. Né? A partir da hora que nós tomamos conhecimento através do FUNAI, eu acho que se Vossa Excelência cedesse a gentileza de aguardar na segunda etapa, a primeira etapa seria FUNAI para nós tomar conhecimento, e a segunda etapa porque daí nós podemos discutir. O que não podemos entrar em polêmica com o pessoal que nós não temos conhecimento. Vocês não vão ficar aqui? Não. Mas se Vossa Excelência aguardar, primeiro a FUNAI, que já seria de vossa assinatura ou requerimento, e posteriormente já a discussão. Eu acho que nós temos que estar bem preparados. Me permite mais, faz favor, é que a FUNAI vai direcionar o pedido para essa responsável aqui local. É por isso que eu estaria, mas para mim tanto faz, entende? Só gostaria que fosse votado o requerimento nesse aspecto aí. Com a palavra o vereador Altamir Moreira de Castilho. Senhor presidente, eu tenho conhecimento dessa área que foi declarada indígena no Rio de Janeiro por denúncia do Exército, há mais ou menos 15 anos atrás, porque essa área foi uma área invadida por um empresário aqui de União da Vitória. Essa área era uma área de 800 alqueires, uma área que, até por sinal, o meu avô morou, e realmente tinha índio lá, senhor presidente. Tinha índio, porque eu conheci índio dentro daquela área, em 1964. Índios que moravam nessa área chamada Palmital, uma área de 800 alqueires, e foi declarada pelo Exército, declarada área indígena, porque houve invasão de um empresário daqui de União da Vitória. Ele grilou a terra, e essa terra era uma terra de propriedade do seu falecido Kurman, morador que morou no início do século, 1900 e qualquer coisa, no Palmital. Essa área era de propriedade dele, com escritura registrada na França, foi mostrada, e esse empresário cortou material ali. Eu mesmo conheci Pinheiro ali, senhor presidente, precisava 7 homens para abracar. Esse empresário depredou tudo. E, quando a justiça foi pedida por intermédio de moradores que moravam lá há mais de 50 anos, ele tocou fogo nas casas dos moradores. E o que ocorreu foi o seguinte: foi denunciado no Rio de Janeiro, no Exército, veio um general do Exército do Rio de Janeiro aqui, em Palmital, e vendo que o que foi feito com a terra que ele deixou para esses moradores, ele denunciou e procurou fazer com que o governo federal e FUNAI declarasse, não que hoje esteja já demarcado, declarasse terra indígena. Então eu vejo realmente, está de parabéns, né, o teu requerimento, porque eu vejo que os índios são o povo mesmo que morava aqui, o povo brasileiro, e que realmente merece a consideração do governo federal e da FUNAI, mas que não venha o governo federal e a FUNAI jogar a responsabilidade em cima do município, porque falou muito bem o vereador Gilberto Francisco Brites. União da Vitória, daqui a pouco, se começarem a mandar índio de Mangueirinha, índio dali de perto de Cascavel, nós vamos ter realmente um problema social muito grande. E o nosso município não pode assumir. Então, que venham eles, senhor vereador, o excelência falou bem, que venham eles aqui e que assumam a questão social, a questão de saúde, a questão educacional, porque eu acho que é muito justo que o governo, que costuma declarar, é fácil declarar e decretar área indígena. Agora, o problema é vir resolver o problema. Eu acho que está muito certo de chamar, de invocar essas pessoas para que venham aqui responder para a sua responsabilidade. Coloco em votação o requerimento verbal do vereador Sérgio Andrekovski. Coloco em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Mesmo está aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de pedir que a moção de aplauso pela realização da FCESP, pelo sucesso que foi, assim como também, da mesma forma, de aplauso ao sargento Jefferson Luiz de Souza e ao soldado Marcos dos Santos, conforme mencionei nessa tribuna.
Só um momentinho, deixa eu só nós passarmos as moções. É o requerimento, vereador, moção? Moção, então, após a leitura dessa moção que está inserida na pauta, deixa a palavra depois. Moções. Moção número 99/2007, do vereador Sérgio Augusto Bogos, um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Adelina Fasechen, de tradicional família ucraniana de nossa cidade. A senhora Adelina era mãe do senhor Gregório, gerente da agência dos Correios de União da Vitória. Ofício à família enlutada. A mesa acata a referida moção. Agora coloco em votação a proposição do vereador Jair Brunhago com uma moção ao senhor prefeito e aos demais funcionários em função da Frisesp. Nós tivemos esse final de semana e também dos soldados. Fosse incluídos os demais vereadores que quiserem. Todos com a inclusão de todos os senhores vereadores. Senhor presidente, só um momentinho, vamos votar essa, Gilmar, daí eu já abro para Vossa Excelência. Então, coloco em votação a proposta do vereador Jair Brunhago. Coloco em... Senhor presidente, é em cima da moção do vereador. Eu vou votar favorável à moção, mas eu não quero a inclusão do meu nome na moção para o prefeito. Tá. Coloco em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado, sem o nome do vereador Gilmar Jarintiú. Com a palavra, o vereador... Não, era com referência à moção, senhor presidente, da Frisesp. Posso falar? Então é o seguinte, eu quero apenas parabenizar o vereador Jair, né, e essa casa, por ter prestigiado a Frisesp. Eu fui um vereador também que aprova 100% esse tipo de investimento. Num período bem curto passado, lembramos que alguém fechou a Frisesp. Fez lá uma dita feira de sementes. Não que não seja importante feira de sementes, mas que em 4 anos sucatearam e fecharam, jogaram a chave no mato. E foi depredado completamente aquele patrimônio. Nós, nessa vez, funcionamento da Frisesp, a gente pôde ver a alegria da população de União da Vitória para ver as promoções que ali foram feitas, né, pela prefeitura. E nós realmente dizemos que a União da Vitória está de parabéns por ter um grandioso parque de exposição e que realmente hoje está cumprindo a sua finalidade. Que no passado foi uma vergonha o que fizeram com aquilo ali. E hoje nós temos que ter saudades daquilo que foi bom, mas temos que eliminar para sempre aquilo que levou a nossa grande Frisesp, que agora demonstrou realmente para a população que cada vez mais temos que investir mais, como tem feito o nosso prefeito Ussenbach. É a palavra livre que está aberta. O senhor Gilmar. Senhor presidente, senhores vereadores, eu concordo que foi... A moção já foi votada. Não, ele votou contra, agora a palavra livre que está em pauta. Tá. Então, com a palavra, o vereador... Não, a moção coloquei em votação, ela foi aprovada sem a inclusão do seu nome. Então, está em discussão ainda. Senhor presidente, então, já que você fala que no passado a Frisesp foi fechada, seria interessante que os vereadores da base, semana que vem, fizessem uma prestação de contas nessa casa aqui. Se foi um sucesso tão grande, saber se os munícipes não estão pagando esse show, quanto que cada show custou, quanto... A gente sabe que o objetivo não foi o lucro, mas também a gente não quer que dê prejuízo. Então está aí um desafio, semana que vem, a gente quer que o pessoal use a tribuna e faça uma prestaçãozinha de contas para a população de União da Vitória. Com a palavra, o vereador Jair Brunhago. Senhor presidente. Realmente o sucesso dói para os incompetentes. Não tem outra justificativa. Deixaram a Frisesp virar um potreiro na época que tiveram no mandato, virou capoeira, e agora vem querer impor respeito aqui. Dizer de que nós temos que prestar conta, isso é fácil, porque dinheiro público não foi lá investido, porque houve uma parceria. Se o senhor tivesse vindo a prestação de contas que teve o executivo nesta Casa de Leis, que o senhor foi convidado, e o senhor nunca participou, hoje o senhor não estaria falando besteira aqui nessa Casa de Leis.
O senhor anda solicitando documentação aos montes para a administração municipal, mas na prestação de contas, onde o executivo veio prestar a esse legislativo, o senhor faltou. Isso é muito feio, é ruim que tenhamos esse tipo de atitude. Isso é revanchismo. Isso é fazer com que servidores públicos percam tempo para ficar juntando documentação, quando poderia estar aqui na prestação de contas, ter conhecimento do que acontece no município. Esse sistema de levar o município para trás, ocupar tempo, exigir pilhas de documentos e não tem nem sequer competência para análise, é que não pode acontecer. Por isso, senhor presidente, eu peço que realmente não sejam consideradas essas colocações, uma vez que elas são ridículas. Quanto à prestação de contas, o povo, com toda certeza, não está pagando a conta. Com toda certeza. Porque isso é uma parceria da iniciativa privada e pública. E parceria inteligente, que vocês não tiveram competência quando tiveram no poder de fazer. E hoje, por ver o sucesso dessa parceria que ocorre entre iniciativa pública e privada, e tem dado certo no Brasil todo, e o teu presidente, apesar de incompetência, tem estimulado isso, senhor vereador. Eu Portanto, gostaria que você fica dentro só no requerimento. Mas ainda se refere, porque a parceria público-privada, o governo federal tem estimulado e levado. Agora, União da Vitória, porque o prefeito não é do teu lado, não pode ser colocado. Quando o senhor é atendido nas suas solicitações, eu nunca vi o senhor usar esse microfone para agradecer. Eu, no entanto, quando sou atendido por oposição, como é o Requião, eu faço uso desse microfone e agradeço. Coloco em votação, sem a inclusão do nome do vereador Gilmar Jarinchuk no requerimento, na moção. Coloco em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Então, eu gostaria agora de colocar em votação a moção ao sargento Jefferson Luiz de Souza e ao soldado Marco dos Santos. Coloco em discussão. Coloco em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. A moção está aprovada. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Fim da ordem do dia. Esta presidência deixa livre o uso da palavra aos vereadores que dela desejarem fazer uso. Com a palavra o vereador Gilberto Francisco Brites. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Eu estou aqui com o documento emanado pela juiz de direito Leonor Bisolo Severo, com relação à tutela antecipada pleiteada pelo Ministério Público do Estado do Paraná, e que foi assegurado uma série de motivos e da razão da tutela antecipada. O que eu quero dizer é o seguinte, que todos os vereadores, todos os prefeitos dessa região sul do Paraná já estiveram nos órgãos desse governo com relação à segurança. Eu mesmo tive com o presidente da Cansul, numa reunião, inclusive que o secretário não compareceu lá, não estava, e o que nós temos recebido de resposta? Com relação à Polícia Militar, contratação de pessoal, estamos fazendo concurso, estamos treinando a tropa, no próximo ano nós faremos a contratação. Com relação ao funcionalismo público da Polícia Civil, estamos tentando abrir concurso, logo contrataremos e logo faremos a contratação. Então, o que diz a doutora Leonor, e que, na verdade, seria o sonho para a União da Vitória e todos os municípios da região sul do Paraná. Porque o que ela está fazendo, e pedindo, inclusive com a multa, no total 18 mil dias, é realmente aquilo que todos os prefeitos, todos os vereadores e toda a comunidade precisa na área de segurança. É a coisa mais correta, mais séria, que aqui está colocado nesse documento. Diz ela, a pedido do Ministério Público, assegurar a designação suplementar de 4 investigadores e 2 agentes em operação à disposição exclusiva da Delegacia de Polícia de União da Vitória, bem como 2 investigadores, 1 escrivão, 2 agentes em operação para cada um dos municípios de General Carneiro, Bituruna, Cruz Machado, e 1 investigador, 1 escrivão e 1 agente em operação em cada um dos municípios de Porto Vitória e Paulo Freitas, além de 1 delegado de polícia à disposição exclusiva desses 5 municípios da região, de modo que, na hipótese de qualquer realidade, aplicar-se a multa. Na verdade, se o governo contratasse esse número pessoal nessa área, era o que precisaríamos. Não teríamos nenhum problema. Está aqui, está pedido.
Assegurar a designação suplementar de 20 policiais militares, à disposição exclusiva do município de União da Vitória, bem como número suficiente de policiais militares, de modo a garantir que permaneçam diariamente pelo menos 5 policiais militares em cada um dos municípios de General Carneiro, Bituruna e Cruz Machado, e pelo menos 3 em cada um dos municípios de Porto Vitória e Paula Freitas. Assegurar a designação daí do ML, que nós já discutimos aqui. Assegurar a remoção dos presos já condenados em trânsito em julgado, para estabelecimento de segurança máxima ou média, regime fechado, ou colônia penal, agrícola, industrial, regime semiaberto. Pronto. Assegurar a reforma da Delegacia de Polícia na Vitória, no afã de proporcionar dignidade e custear os policialistas, salubridade aos CARs, dormitórios, banheiros dignos, instalações hidráulicas, etc, etc, etc. Assegurar a reforma das delegacias de polícia de Cruz Machado, General Carneiro, Bituruna, Vitória e Paula Freitas, nas mesmas condições. Assegurar a construção e locação do Instituto Médico Legal, a Polícia Técnica Criminalista. Então, esse documento que nós recebemos, e é um trabalho já também da Câmara de Vereadores de General Carneiro, que foi o que mais tem batalhado, diga-se de passagem, não que a nossa não tenha feito grandes reuniões a esse respeito, e todas as outras câmaras do município, mas, na verdade, é isso que foi colocado que a região precisa a nível de segurança. Eu quero cumprimentar, e nós devemos cumprimentar a nossa juiz e o nosso Ministério Público pela força, pela, não ousadia, mas pela forma do dever cumprido que fizeram esse documento, sem nem medo de nenhuma questão com relação ao governador, dando ao secretário realmente hora e dia em função da multa para que a gente possa descobrir. É importante que o governo tivesse, e não tem, e eu se disse que não tem, que região por região ele soubesse o que nós precisamos. Na região sul do Paraná, nós teríamos direito a isso, isso e isso. Contrato de pessoal, isso, isso, isso. O que acontece, vocês sabem disso, nós trazemos 4 investigadores para a União da Vitória. Nós ficamos com esses investigadores durante 2 anos. Depois, eles simplesmente desaparecem na União da Vitória. Vão para onde? Cascavel, Londrina e Curitiba. E nós ficamos aqui, sem ninguém. Então, até a fixação que nós estamos discutindo, de que realmente em concurso público se fixassem os homens de União da Vitória, da Polícia Civil, da Polícia Militar e de toda a equipe técnica da Polícia Civil e Militar, para que aqui na região nós não tivéssemos essa evasão de funcionalismo. A briga é agora uma briga muito mais forte, fortalecida pelo Ministério Público, pela Juiz de Direito, e é uma luta que todos nós também temos que entrar, porque se não há o respeito político, se não há o respeito ao prefeito, se não há o respeito ao presidente da Câmara e aos vereadores, realmente tem o governo do Estado e a Secretaria de Segurança tem que ter um respeito muito grande com relação à justiça, que está colocando e pedindo isso, mas não agora. Nós estamos pedindo isso aqui há 10 anos que nós precisamos, há 10 anos que esse povo está reclamando, há 10 anos que esse povo luta e nós não temos uma resposta. Por isso que nós temos que fazer, junto com a juíza, junto com a promotoria pública, realmente uma grande força de realmente exigir o que está escrito nesse documento. Era isso. Nada mais havendo, agradecemos a presença dos senhores edis e convocamos a próxima sessão ordinária para o dia 15 de outubro de 2007. Senhoras e senhores, obrigado e boa noite a todos.